da Greta Thunberg, né? Que, claro, tem toda uma estrutura, que a gente falou assim, pô, como é que a gente se sente um merda, né? Ela tá na frente de um navio indo para Gaza e a gente aqui fazendo o quê? Mas assim, ela tem toda uma estrutura, mas em algum momento ela quis. Em algum momento ela pensou, falou, pô, o que eu vou fazer? Em algum momento ela foi lá para a manifestação, a primeira manifestação que ela aparece falando. Então, pode dar certo, né? E a pessoa conseguir fazer muitas coisas, pode não dar, mas a gente precisa usar os instrumentos. Os nossos instrumentos como educadores é a sala de aula. É onde a gente pode trabalhar isso. Você imagina, né? Henrique falava, eu nunca vi isso de você. Imagina um aluno chegar numa sala de aula e fechar os olhos e escutar sons. Cara, quem me dera ter tido aulas assim. Imagina ele poder construir uma poesia dentro de uma aula de ciências. Então, isso já é instrumento de transformação. Pode parecer muito pequenininho, gente. Talvez vocês falem assim, isso é só uma aula diferente. Não é. Isso marca. Vocês vão ver, assim, até hoje eu recebo recados, principalmente pelas redes sociais, de alunos que falam assim, professor, eu lembro da sua aula tal, como aquilo ali mudou a minha forma de enxergar. E assim, a gente pode não estar fazendo a revolução, né? Ocupando, né? Mas a gente está ampliando a leitura de mundo de pessoas. E isso é coisa pra caramba, gente. É porque a geração de vocês está acostumada com tudo espetaculoso, né? Tem que ter 50 milhões de seguidores, tem que ficar milionário, tem que fazer... Não, gente. Às vezes é só dar uma aula bacana. Isso já é coisa pra caramba. Já é coisa pra caramba. Então, assim, vamos pensar nisso. Pensar que vocês têm muita possibilidade de fazer muita coisa. E às vezes é só isso, só dando aula bacana. Que vocês acham que é só, mas não é. Não é. É coisa pra caramba. Lembrei agora do seu aluno, no final da sua aula do pré-vestibular, que falou que legal, você me ouviu. Às vezes é só isso. Às vezes a pessoa entender que ela foi ouvida vai fazer com que de repente ela busque mais espaços para ser ouvida, sei lá, entra na política e vai ser um ativista. Como é que você vai saber? E às vezes o início disso foi só uma aula bacana que você deu. Apenas isso. O simples, gente, é o que é o ideal. Não procurem fazer coisas grandiosas apenas. Não é o grandioso que transforma. As grandes revoluções são aquelas que foram no cotidiano. Pode ter certeza. Muito bem. Flecha 2, sou eu e o Henrique. Ele vai levar a nota e eu vou tirar 0. Flecha 3. Fala, Lelê. Então, a minha flecha é aquela que fala sobre já existir vida, né? Que fala da metamorfose. Então, é uma flecha bem completa que fala da metamorfose de modo geral, né? São várias etapas e eu escolhi uma parte. Eu gostei muito da parte que falava sobre a vida já existir antes do nascimento. E aí eu queria trabalhar a questão da intuição, né? Eu peguei uma frase que está lá no caderno, que é: o nascimento é um corredor, um canal de transformação que leva a vida de uma forma a outra, de uma espécie a outra, de um reino a outro. Ter nascido significa que somos um pedaço desse mundo. E eu achei isso muito forte, porque é isso, sabe? A gente é um pedaço de algo muito maior. E eu queria... Enfim, vocês já sabem da história do chat, está aqui, né? Ele me deu uma estrutura, mas eu pensei, assim, quando for dar aula, falar de outras coisas também, para além do que ele me deu aqui. Por exemplo, a gente está aqui agora, pronto,
mas nós éramos um punhado de célula dentro da nossa mãe, outro dentro do nosso pai, e como que isso se juntou e virou um ser humano. Isso é vida. A célula é vida. E é maluco. E a gente era isso, a gente estava dentro do corpo de outras pessoas e agora a gente está aqui. E antes de estar dentro do corpo dessas pessoas, estava dentro do corpo dos nossos avós, que veio de onde, né? Então, trabalhar essa questão com eles, mas principalmente pela intuição, né? Aí o objetivo seria reconhecer a vida como um fluxo ancestral e contínuo, né? Que a intuição e o encantamento também são modos legítimos de conhecer o mundo. Porque eu acho que a gente tem muitos momentos que a gente sabe coisas que a gente não tem certeza de onde veio, e a gente sabe, e a gente recebe aquele conhecimento. Tem as questões do déjà vu também, que até hoje eu não sei o que é, mas eu acho que é sempre legal a gente trabalhar também com essa questão do sentir, né? Que está muito presente nisso. Então eu pensei em montar um pequeno altar, né? Que as crianças iam levar coisas, folha, semente, água, pedra, qualquer coisa que tenha a ver com a natureza, assim, né? Já que seria uma aula de ciências. E da gente pensar como que a vida era, né? Onde ela começa, antes do nascimento, que a vida já existia em outros corpos. E aí tem a questão da canoa cobra, né, que também aparece nesse flash, e que a gente desembarca. Isso é lindo, né, que cada nascimento é um desembarque da canoa da transformação. E aí o que eu ia fazer com eles é uma experiência sensorial, para todo mundo fechar os olhos, né, de repente botar alguma música, né, como eles colocam, e pedir para eles imaginarem. Voltem antes do nascimento. Quem você era? Um peixe, uma semente, vento, fungo, um som, uma estrela? E depois pedir para que eles desenhassem isso. Aqui, né, o chat me deu até para, não com lógica, mas com formas, cores, traços ou palavras soltas. Então, assim, para eles colocarem o que eles sentiram, o que eles viram, né, o que eles seriam. E depois a gente fazer como se fosse um fluxo, né? Um fio com os desenhos mostrando como se fosse um fluxo da vida. E aí pensar, né, como seria ensinar ciências, lembrando que somos uma mesma vida, né? A questão da conexão, que está tudo interconectado e que a gente esquece. Então seria basicamente isso, né? A ideia geral. Dá para trabalhar muito dentro disso, eu tô até... Os conteúdos de biologia, eu já fiquei pensando vários. Biologia dá para trabalhar. Gente, DNA. Super, sai daí, trabalha genética. É isso que eu falei, tipo, sai disso. Essa questão do cara, você é uma célulazinha dentro da sua mãe e a sua mitocôndria veio da sua mãe, sabe? Sim. Tudo tá ali. E que então, essa mitocôndria veio da mãe dela, que veio da mãe dela, que veio da mãe dela, que veio da mãe dela, e a gente pensar... Cara, eu fiquei só viajando nos conteúdos de biologia. Aí vem a Ney Margulis com a ionossimbiose. Não, isso também. Eu acho que essa atividade dá uma ótima atividade de geografia e história. Então, acho que é muito legal se você fizesse essa conexão entre disciplinas. Porque a grande crítica que a gente recebe quando faz essas coisas, eu vou falar isso com vocês porque foram as críticas que eu recebi a minha vida inteira. Que é, onde é que está o conteúdo de biologia então? Se você é professora de biologia, cadê o conteúdo de biologia? E foi uma crítica, e é uma crítica não só a mim, mas, por exemplo, uma crítica à discussão freiriana, né? E aí você veja que dessa aula, eu daria uma aula de DNA, por exemplo. Poderia dar de DNA. Fala, Malu. Só acrescentando uma coisa aqui, o pai da Liz, nós fizemos um teste genético na Liz, né? E aí das coisas que vem é a linhagem materna. Os mitocôndrias, né? Eles fazem os mitocôndrias da linhagem materna. Então mostra o trajeto todinho de onde vieram os mitocôndrias, né? Mostra de onde originou, por onde passou, né? Locais onde assim, tem o maior número de indivíduos com
o DNA parecido E onde da é? linhagem materna e vem todo o percurso, né? A América do Norte, a América do Sul e aqui no Brasil, né? O tipo de DNA da nossa família é compatível com os povos originários, alguns indígenas aqui no Brasil. Que barato. Onde mais tem. Aham. Então, assim, é bem interessante. Sim. Né? Essa questão de você saber o seu passado. Tipo assim, eu vim de um lugar. Sim. Sabe que às vezes, eu acho que o objetivo do capitalismo é justamente, sim, desvincular do nosso passado, né? Da nossa ancestralidade. E a partir do momento que você consegue ver que você veio de algum lugar, mas você não faça mais parte dessa cultura, né? Que tem outras questões envolvidas, não só genéticas, mas você pensa, nossa, eu vim de algum lugar, sabe? Tem a prova concreta, é muito interessante, é muito legal. E que a biologia, né, entre aspas, porque vão entrar outros conteúdos, outras áreas ali, mas a biologia dá a possibilidade da gente entender isso. Então, você imagina uma criança, ela perceber, porque a gente explica o DNA, a gente não fala isso. A gente fala TGC, aqui, cromossomo, não sei o que, azão, bezão, a gente não fala, a gente não conecta aquilo com eles. Imagina, depois de uma aula dessa, né, você pegar e viajar nisso, né? E criar histórias, de repente, né? Mesmo que não saiba, não tenha condição, né? Da gente fazer um teste, não dá para a gente criar, inventar uma história intuitivamente, né? Que a gente sempre faz assim, por exemplo, minha bisavó, parece que a família dela era francesa. Então pensar assim, né? Vim da França e criar uma história. E de repente isso, né? Em que época? E aí você vai precisar do contexto histórico. Como é que é a França, vamos supor? E aí você amplia o mundo. Isso é lindo demais. Porque a grande crítica que fazem quando a gente pensa nessa perspectiva é isso. Mas e o conteúdo de biologia? E o conteúdo de ciências? Onde é que fica? E a gente pode mostrar tranquilamente como a gente pode fazer isso. Muito lindo. Uma forma interessante também que ela começa essa semana, ela instiga o aluno a pesquisar mais sobre. Eu acho que dá uma certa curiosidade, poderá dar uma certa curiosidade nos estudantes para pesquisar mais sobre. Sim. Pode ser algo a acrescentar também, para trabalhar em outras aulas. Começa com isso. Sim. Faço entrevistas de onde vocês vieram, a história da família. Exatamente. Aí você falou, onde está a ciência nisso? Depois a gente... Sim, isso é ciência, né? Porque a entrevista é uma metodologia de pesquisa, né? Você está trabalhando a pesquisa na sala de aula, aí você entrevista, aí você busca, por exemplo, a família veio do Nordeste, o que tem... Né? De onde o Nordeste? O que é o Nordeste? Porque às vezes as crianças não fazem ideia, gente. Não fazem ideia. Eu lembro que eu levava mapa. Eu colocava o mapa, a gente tinha mapas de Angra, mapa de Angra, mapa do estado do Rio, mapa do Brasil e mapa mundi. Eu fazia isso para as crianças terem essa noção. Porque elas não tinham. A maioria nunca tinha saído dali. Então, não tem noção dessa coisa do mundo. Aí a gente vai mostrando, né, essa conexão com o mundo. Porque a gente, quando a gente é criança, o mundo é pequeno. O mundo é aquilo ali. E a gente ampliar isso, mostrar, olha só. Por exemplo, tem lá no DNA, meu filho fez esse teste de DNA, e de genético, esse mapeamento genético, e tem lá tem uma parte, em algum lugar da Europa esquisito, assim, que não é esquisito, que a gente não fala muito, não sei se é Islândia, alguma coisa. Eu falei, gente, olha que maluquice, né? Como é que vem? Nunca imaginei que a gente pudesse ter alguma coisa com um lugar tão distante assim. Imagina, como é que pararam aqui, né? A família do pai dele já tem uma coisa árabe. E a gente, como é que pode isso, né? Maluquice demais, né? Muito doido, cara, muito doido. Se a gente parar para pensar nisso, a gente pira, não pira? De onde a gente veio? Pensar que metade de mim estava em uma galera que eu não faço ideia, a outra metade de mim, uma outra galera que eu não faço ideia. Gente, que esses
genes aqui rodaram outros corpos. Isso é muito louco. Só a questão dos irmãos mesmo é bizarro. Se Bizarro. uma família tiver 10 irmãos,